Bom, hoje, como eu prometi para vocês, vamos conversar um pouco sobre a consulta de pré-natal de vocês, mamães, papais, com o pediatra. Essa consulta, o melhor momento de se fazer é quando vocês estiverem no terceiro semestre da gestação. Que é tão importante essa consulta com o pediatra que é tão pouco falado. Não é muito comum no nosso meio que vocês façam essa consulta com o pediatra, mas é muito importante. Primeiro, muito importante quando vocês escolherem o pediatra de vocês, que vocês já façam um vínculo com esse pediatra. Importante vocês tirarem todas as dúvidas com eles. Quando nós não sabemos o que vai acontecer, com certeza isso gera muito mais ansiedade. E o momento que deveria ser mais prazeroso acaba sendo um momento de dúvidas, de medo. Então, você tirando as dúvidas vai ser muito melhor para o vínculo de vocês, vínculo bebê, mãe, papai. E quais seriam essas dúvidas? Primeiro, o pediatra que vai acompanhar essa criança, é muito importante, por exemplo, que ele saiba dos antecedentes de patologias familiares, patologias crônicas. Muito importante ele saber dos antecedentes obstétricos de você, mamãe, saber como que foi essa sua gestação, os exames que foram realizados, se deu algum problema em um desses exames, para ele saber o que lhe espera. Saber se você tem alguma hipertensão, para não ter o risco de uma pré-eclâmpsia. Claro que o obstetra vai explicar isso para vocês, mas o pediatra também é importante ele saber. É importante, mesmo que ele não vai recepcionar esse bebê na maternidade, só vai acompanhá-lo depois, mas é importante ele passar todas essas informações para o pediatra que vai recepcionar esse bebê. Muito importante saber os medicamentos que foram tomados durante a gestação, porque tem alguns que têm efeitos sobre o neurodesenvolvimento. Importante ele saber as vitaminas que você, mamãe, está tomando, que o obstetra prescreveu para você. Se você teve alguma anemia ou está tendo alguma anemia, deficiência de outras vitaminas como zinco. Devido ao neurodesenvolvimento, o que vamos saber desse bebê? Esses antecedentes são muito importantes para o pediatra saber. O que poderá acontecer com esse bebê, se esse bebê vai nascer bem. Outro fator muito importante, escolher o tipo de parto. Qual a importância, por exemplo, do parto normal? Eu aconselho muito o parto normal hoje em dia, devido à formação da microbiota. Hoje nós sabemos que quando o bebê passa pela via vaginal, ele recebe uma microbiota muito mais eficaz para o seu sistema imune, para o desenvolvimento do sistema imune, para o desenvolvimento do seu metabolismo, evitando doenças metabólicas, obesidade, doenças cardiovasculares. Também é muito importante saber sobre a amamentação, que momento esse bebê deve ir ao peito, ao seio materno, por que a importância dessa amamentação. Não é só importante para o vínculo mãe-filho, pai também, quando ele é participativo. Saber a importância do leite materno para a defesa desse bebê, como que é o primeiro momento da amamentação, como que deverá ser feita essa amamentação, o tipo de pega, como que esse bebê deve ser posicionado. Esse bebê deve ser bem posicionado, barriguinha, em contato com a barriga da mãe. Essa pega deve ser muito bem feita. Por quê? Porque se essa pega for errada, esse seio vai
vai formar fissuras. É muito importante, então, saber a pega correta. É livre demanda, mas temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, não podemos deixar que esse bebê, na primeira semana, durma 5, 6 horas. Não, esse bebê deve ser acordado. Ele pode mamar de hora em hora, cada 2? Pode. Mas se ele estiver mamando a cada meia hora, chorando, chorando, pode ser que ele não esteja se satisfazendo. E isso não quer dizer que o leite seja de má qualidade ou porque a mãe não está tendo leite. Muitas vezes é porque essa pega não está correta, esse bebê não está ordenhando, esse bebê não está sabendo como sugar, essa sucção não está plena, essa sucção está errada, o bebê não está sabendo sugar. Muito importante nesse momento a consulta com um fonoaudiologista, existem fonoaudiólogos, fisioterapeutas, que são consultores de amamentação. Então, se vocês estão em dúvida, inseguras com relação à amamentação, já procurem, no último trimestre da gestação, um consultor de amamentação. O seu pediatra pode lhe indicar alguém para vocês ficarem mais seguras. Esse consultor já pode acompanhar vocês desde que vocês chegarem no primeiro dia em casa. Muitas vezes, durante a alta do recém-nascido, com vocês, pais, o pediatra não consegue explicar tudo o que precisa numa consulta de alta. Então, por isso é importante logo vocês saberem quando que vocês devem ir ao pediatra. Eu sempre aconselho ir entre o 3º e 5º dia, depois que o bebê nasce, para ver justamente com relação à amamentação, se essa amamentação está sendo efetiva. Com relação à perda de peso, é importante vocês saberem que o bebê nos primeiros dias, ele perde peso. Na verdade, ele perde líquido. Muitas vezes, quanto mais inchadinho o bebê nasce, mais peso ele vai perder. Esse líquido vai ser absorvido. Isso não quer dizer que o leite não esteja sustentando. Muitas vezes, essa noção errada de que o bebê está perdendo peso na primeira semana faz o desmame, faz as mães desmamarem precocemente ou complementar, às vezes sem necessidade, ou se houver necessidade, faz essa complementação de uma forma errada, dando mamadeira. Com isso, o bebê ele vai confundir a pega, ordenhar o mamilo. É muito diferente de chupar uma chupeta, de chupar um bico de mamadeira. Isso vai confundir a cabecinha dele, ele não vai saber sugar, ele não vai aprender a sugar, né? A ordenhar o bico do seu seio. E esse peito vai empedrar. Muito importante vocês saberem que deve fazer massagens, tentar, se a mama está muito engurgitada, tentar fazer uma massagem para esvaziar um pouco esse mamilo, para amolecer esse mamilo, para que esse bebê consiga sugar. Existem formas de fazer uma complementação se for necessário, se o leite demorar para descer por algum motivo, através de sondinha que vai no bico do mamilo, com uma própria mamadeira, ou um recipiente, né, que o bebê consegue mamar o leite da própria mãe. Às vezes a gente gera da própria mãe, ou uma fórmula o mais parecida, né, com o leite materno, e o bebê vai sugar, diferente de dar uma mamadeira para não confundir o bico, ou complementa com um copinho, com uma colherinha dosadora. Então tem várias formas, se precisar complementar para esse bebê não perder tanto peso, sem ser a mamadeira, para não atrapalhar a amamentação. Quando é que a gente sabe? Pesando esse bebê a cada 5 dias, a cada semana, até ele começar a ganhar peso. O seu pediatra vai acompanhando com vocês. O bebê, como é que a gente sabe que esse bebê está mamando? Às vezes ele está perdendo peso, mas ele está fazendo xixi, muito xixi,
está fazendo cocô a cada mamada. Então, ele está ingerindo, né? Apesar dele ter perdido peso, ele está ingerindo. Agora, é claro que existem alguns sinais que o pediatra vai explicar para vocês, que quando que eu devo procurar o médico, quando que está tendo algum problema importante, se o bebê se engasga a ponto de ficar roxinho, cianótico, mole, perder o sentido, se esse bebê não evacua, sai da maternidade, não evacua, se o xixi tá muito, só tem 2 trocas de fralda, muito pouco xixi, amarelinho, esse bebê pode realmente estar desidratando, porque não está ingerindo. Esse bebê, nós temos a icterícia, a maior parte da icterícia é de causa fisiológica, por imaturidade do fígado de absorver a bilirrubina indireta. Então esse bebê pode ficar amarelinho, só que dependendo da intensidade da icterícia, dependendo da faixa, de quantos dias esse bebê está, se ele é prematuro, se ele é baixo peso, é importante verificar para ver se não há necessidade de uma fototerapia, porque o excesso de bilirrubina, quando ele excede o que pode, ele pode levar a problemas de kernícteros, que é uma encefalopatia. Então, por isso que entre 3 e 5 dias é importante que esse bebê esteja com o pediatra, já fazendo a sua primeira consulta. Não, a segunda. A primeira consulta é importante que seja no pré-natal. Para o pediatra se preparar com relação a tudo isso. Se foi descoberto que a criança tem algum problema já em sua formação, uma cardiopatia, pelas imagens que a mãe fez durante a gestação, esse pediatra já pode orientar o melhor hospital que essa criança deve nascer, onde tem o cirurgião, onde tem o UTI, se essa gravidez é de risco, você vai ser melhor preparada para isso. Você vai conseguir tirar as suas dúvidas, né? O que está te angustiando? Vai ser tão gostoso você tirar essas dúvidas. Dúvidas com relação à segurança do bebê, como esse bebê vai sair da maternidade, tem que ser a cadeirinha própria para o bebê, né? Como esse bebê vai, onde esse bebê vai dormir. O importante é que ele não durma na cama com vocês, ele pode até dormir no quarto, mas no bercinho dele. Se ele dorme na cama, o perigo, mamãe, geralmente você fica tão cansada, pode se virar e deitar em cima desse bebê e sufocá-lo. Então é muito importante todo esse aspecto de segurança, temperatura ideal da água do banho, não pode ser muito quente nem muito gelada. Como que eu vou agasalhar esse bebê? No primeiro mês o bebê tem mais perda de calor, então a gente deve agasalhar um pouquinho mais, mas também sem exagerar, porque se o bebê começa a transpirar muito, esse bebê vai perder líquido, pode até desidratar de perder tanto líquido, vai ter brotoejas. Existem lesões que, por exemplo, eritema tóxico do recém-nascido, parece umas pintinhas, parece picada de inseto, que pode ocorrer até 1 semana de vida. Isso é normal, não precisa de nenhum remédio, de nenhuma pomada. O pediatra vai explicar isso para vocês também, como eu já estou falando aqui. É importante saber quem que vai acolher você, mamãe. A gestação já não é fácil, você sabe disso? Amamentar também não. Você já teve um estresse durante o parto. Então é importante você ser acolhida, é muito importante você aceitar ajuda. Você precisa descansar, você precisa estar bem para amamentar esse bebê. Você precisa estar disposta. Então você tem que ter essa rede de apoio, seu marido. Nessa consulta de pré-natal com o pediatra, é muito importante que você, papai, vá junto com essa mãe, para saber onde você pode auxiliar essa mamãe, como que você pode auxiliar no banho, na troca de fralda, a pôr o bebê para rotar. Esse vínculo com você, papai, também é muito importante. Essa mãe precisa desse apoio. Se tiver os avós, por parte de pai, de mãe, que queira auxiliá-la,
deixe, você vai precisar. Não existe o absolutamente certo, absolutamente errado. Existem formas diferentes de lidar com aquela situação e você pode tirar essas dúvidas com seu pediatra no momento da consulta de pré-natal. Mas é importante você ter esse apoio. Ocorrem muitas alterações hormonais e você, mamãe, você pode ficar desgastada. Muitas vezes, se a mãe já tem um transtorno de suas emoções, já tem uma tendência à depressão, pode vir uma depressão pós-parto, mesmo que não tenha essa tendência, por todas essas mudanças hormonais, por toda a situação de ansiedade, de medo, e aí pode você se sentir culpada por não estar conseguindo amamentar seu filho, dar atenção que ele precisa. Muitas vezes essa culpa não é sua, às vezes você precisa de ajuda do psicólogo para ajudar a lidar com isso, não é mesmo? Por isso a sua importância, papai, importância dos avós na ajuda com você, com esse bebê. Existem exames de triagem neonatal que os bebezinhos já fazem na maternidade, como o exame da orelhinha, que é a triagem auditiva, exame do olhinho, para ver se tem a presença do reflexo vermelho, pois a ausência do reflexo vermelho pode indicar catarata congênita. Existe o exame do coraçãozinho, o exame do pezinho. Exame do pezinho existem vários tipos. Eles podem indicar erros inatos do metabolismo e erros inatos da imunidade. O exame básico que o governo oferece, ele já é contemplado vários tipos de exames, né? Porém, muitas vezes, dependendo do antecedente familiar de doenças congênitas, é muito importante que vocês façam já o exame ampliado ou expandido dos erros inatos do metabolismo. Outro exame do pezinho muito importante é dos erros inatos da imunidade. Existem doenças, imunodeficiências, que são tão graves que o bebê não consegue sobreviver até o primeiro ano de vida. Por isso, a importância de se descobrir o quanto antes. Já no exame do pezinho, o governo já vai liberar esses exames de forma gradativa para todos os pacientes, para todos os bebês. Foi um grande marco na nossa vida a presença desses exames, porque eles evitam muitas, não só evitam doenças, tem doenças que podem ser evitadas e outras que não podem ser totalmente evitadas, porém diminui os riscos, as consequências dessas doenças. Existe uma manobra que o pediatra faz, chamada manobra de Ortolani, que quando dá um cliquezinho pode falar a favor da presença de luxação congênita. E se isso acontece, precisa fazer um ultrassom do quadril para confirmar se tem realmente essa luxação congênita. Os bebês que nascem de parto pélvico, que a gente chama que nascem sentados, muitas vezes é muito importante fazer esse ultrassom para ver se não tem a presença de luxação congênita, porque esses bebês, eles têm uma tendência muito maior a fazer a luxação congênita. Então, mesmo que o Ortolani dá negativo, que não apareça o clique, converse com o seu pediatra se ele nasceu de parto pélvico sentado para fazer essa verificação da luxação congênita. Muito importante é aquele período de adaptação do bebê, dos 3 meses, dos primeiros 3 meses de vida. O bebê, quando nasce, vem para esse mundo, ele vem com poluição sonora, né? Ruídos, colorido, frio, quente. Então, gente, até esse bebê se adaptar, são os 3 meses de vida extrauterina. Esse bebê, o único meio de comunicação dele é o choro. Então, muitas vezes, o choro não quer dizer que ele esteja com algum problema sério, com cólica. Muitas vezes quer dizer que ele quer
É adaptação, ele quer o aconchego, ele quer ser atendido, ele quer ir para o colinho, ele quer ouvir novamente aquele coração da mamãe que ele ouviu o tempo todo. Vamos aconchegar, vamos aquecer. Tem bebês que gostam de dormir naquele pacotinho, serem contidos para se sentirem mais seguros. Conversem com o pediatra se o bebê chora muito. Existem bebês mais ansiosos, muitas vezes a mãe passou por muito estresse, os bebês nascem mais ansiosos, mais estressados, então choram muito. Então vamos ver o aspecto daquela criança, se ela está corada, se ela está ganhando peso, o pediatra vai verificar isso. Muitas vezes aquela criança não tem nenhuma patologia. Aquele bebê guloso, ansioso, que quer mamar a todo momento, tá fazendo bem cocô, xixi, não é fome, às vezes ele começa a vomitar, regurgitar. Isso não quer dizer que seja um refluxo, uma doença do refluxo. Quer dizer que esse bebê vomita o excesso de leite que ele toma. Muitas vezes ele vai tomar medicamento sem necessidade, para dor, para cólica, enquanto é só uma adaptação dele ao meio. É só enquanto tem essa maturidade digestiva, neurológica, né? São as cólicas fisiológicas, que aquecer na barriguinha muitas vezes e aconchegando esse bebê já se resolve sem precisar de tanta medicação. Isso tudo é importante ser conversado para não exagerarmos em medicação com esse bebezinho. Bom, eu acho que eu falei aqui o principal. Se vocês ainda tiverem dúvidas, deixem na caixinha de dúvidas, deixem uma observação no meu Instagram, no canal do YouTube, que eu estou pronta assim que eu puder responder a vocês essas dúvidas. Até a próxima!